Imenso prazer que te recebemos aqui no Gnusia, trazendo esse assunto tão inovador e que nos traz tanta curiosidade que a gente está sequiosos de conhecer mais, né? Então, para a gente que Ai, trabalha que com bom. plantas medicinais, com fitoterápico, então vai ser bem interessante essa palestra aí para todos nós. Então, eu Tá vou bom, passar agora professor. a palavra para você, você fica à vontade aí para fazer a sua explanação e depois a gente abre para as perguntas, né? Eu espero que esteja todo mundo tão curioso quanto eu e que tenha bastante participação aí para a gente aprender mais sobre esse assunto. Então, a palavra é sua agora, nem vou falar mais nada. Eu pediria a todos que desligasse o microfone e o vídeo também, para não atrapalhar a apresentação, ok? Depois a gente abre para discutir, que aí já está mais tranquilo. Tá bom, professora. Então, pessoal, primeiro, boa noite. Obrigada por vocês estarem disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês aí para a gente conversar sobre esse tema que eu amo. Que, na verdade, são dois temas que compõem hoje parte do meu projeto de doutorado, que é a área de cosméticos e os problemas e possíveis soluções da poluição na nossa pele, né? E aí utilizando produtos naturais. Vai ser uma troca, na verdade, como a gente estava falando, né? Eu com a professora Raquel, é um tema muito novo ainda, então eu vou falar bem em linhas gerais, vocês vão ver que é bem inicial, mas acho que dá para a gente levantar questionamentos interessantes, ideias de projetos, de inovações para o futuro. Então, vocês fiquem muito à vontade para fazer comentários, fazer perguntas, fazer sugestões também, que são bem-vindas até para a inclusão no meu projeto. Então, vai ser um momento de muita troca, tá? Vou tentar ser breve, para a gente poder aproveitar mais nas discussões, nas perguntas, do que na presença em si. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre os compostos naturais para ação em cosméticos antipoluição. Vou começar contextualizando um pouco o que é o problema da poluição atmosférica hoje no Brasil e no mundo. Quem são esses poluentes que afetam a nossa saúde e a nossa pele? Quais os danos eles podem causar, né, então, na superfície, uma vez que eles fazem contato com a nossa pele? Um novo termo, né, um novo problema que é denominado fotopoluição. Vou explicar um pouquinho para vocês. Quais são os mecanismos que a gente pode lançar a mão para tentar combater esses danos à nossa pele? E como que os compostos naturais, né, já adiantando que são os polifenóis, como que eles podem atuar, né, nessa prevenção, no combate a esses danos. E perspectivas futuras, eu vou levantar uma bola sobre uns termos e inovações realmente que a gente pensar para o futuro. Tá? Então, falando um pouquinho sobre o impacto da saúde, segundo dados da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, 92% da população mundial vive em nível de poluição do ar acima dos limites. Então, a gente tem essa ideia de que a China é muito poluída, né, a Índia, alguns países específicos, mas não. Né? Se 92% da população do mundo está em ambientes fedidos, isso inclui o Brasil, inclui as nossas grandes cidades. E só em 2012, 3,7 milhões de mortes foram atribuídas, né, a danos decorrentes da exposição à poluição atmosférica. Isso é muito significativo, né? Então, quando a gente fala nesses danos, a gente está falando de quê? Né? De problemas cardiovasculares, né? Então, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular. Quando a gente fala em problemas respiratórios, então, agravamento, indivíduos que já têm asma, um comprometimento respiratório. E aí vem a desenvolver outros problemas, como câncer de pulmão, que também já está associado a essa exposição. Danos neurodegenerativos, né? Doenças neurodegenerativas já foram atreladas à exposição à poluição atmosférica, então parece que o mecanismo seria por
neuroinflamação, então esses poluentes causariam uma inflamação no tecido cerebral que levaria, por exemplo, ao desenvolvimento de Parkinson, de Alzheimer mais cedo do que esperado, às vezes, por uma pessoa que já tem uma genética propícia. E isso tudo, então, contribui com o aumento da mortalidade em escala global, né? Tanto a mortalidade quanto a morbidade também. Algumas doenças podem não matar, mas também impactam significativamente a vida dos pacientes. E quando a gente fala nesses poluentes, né, quem são eles? Né? De onde eles vêm? Então, existem as fontes antropogênicas que estão presentes no nosso dia a dia, né? Emissão de materiais pela queima de combustíveis fósseis nos veículos, fruto da atividade industrial, né? Diferentes atividades industriais, fumaça de cigarro, aqui eu não inseri a incineração do lixo, tá? Tudo isso são fontes, né, antropogênicas, porque são geradas pelo homem, pela atividade do homem, e que leva à emissão desses materiais. Mas também existem as fontes naturais, então, erupções vulcânicas, quedas, que é um problema que, assim, em grandes proporções hoje no Brasil, né? E a gente sabe que tem famílias, né? Muitas famílias no mundo que ainda utilizam fogão a lenha, então todos esses queima, né, de madeira e de materiais orgânicos também leva à emissão de poluentes na atmosfera. E aí a gente pode separar eles em duas classes principais, assim, né? Em gases, que seriam os compostos orgânicos voláteis, ozônio, que é o gás que vai causar danos à nossa pele, e em material particulado. E aqui, quando é material particulado, é o principal objeto de estudo hoje sobre a poluição e pele envolvendo material particulado. Esse material ele pode ter diferentes tamanhos, né? Indo de cerca de 10 micrômetros até 0,1 micrômetro. Só que quanto menor é o tamanho dessa partícula, vocês concordam que mais agressiva ela é, mais danosa ela é para o nosso organismo, não só ele, mas para o pulmão, etc. Mais profundamente ela consegue atingir o nosso organismo. Né? E o que compõe essa partícula? Principalmente metais pesados, como chumbo, níquel, cádmio, e material orgânico, né? Esses compostos poliaromáticos, que a gente chama, que tem vários anéis aromáticos, né, interligados, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são esses HPAs, como o benzopireno, que todo mundo já deve ter ouvido falar em benzopireno, substância carcinogênica, já bastante estudada, como as dioxinas, né, como o TCD, que já foi fruto já surgiu na mídia por ter intoxicado um político russo, apresentou uma série de sintomas na pele, inclusive o cloracne, não sei se vocês lembram desse caso. E também as bifenilas policlorinadas, como o PCB 126, também é um composto que está bem presente nesse material particular. Tá? Então, eles têm essa carinha. Esses são os nossos... E quando a gente fala na pele, a nossa maior órgão do nosso corpo, né? Ela está em contato direto com o meio ambiente, então ela está suscetível a sofrer em consequência, os danos desses poluentes, né? E já tem na literatura a descrição de sensibilidade, ressecamento, agravamento de doenças como dermatite atópica em crianças, processos alérgicos cutâneos, agravamento de outros inflamatórios como a acne. Tá? Então, hoje a gente já sabe que tem uma correlação entre uma intensidade maior, um grau maior da acne em pacientes que estão mais expostos a poluentes por conta de peróxido de lipídios na superfície da pele. Esses pacientes têm uma tendência a produzir mais sebo, né, do que a população em geral. Então, isso tem um link, tá? Já tem um processo inflamatório mais profundo nesses pacientes do que em pessoas que vivem, por exemplo, em áreas menos poluídas. Formação de manchas, então, melasma, lentigo, induzida não são ultravioleta, que a gente já sabe que causa esses danos, mas por poluentes ambientais também. E o envelhecimento cutâneo, né, gente? Acho que hoje em dia quer ficar com a pele envelhecida,
com formação de rugas, perda de firmeza, e além de passar protetor solar diariamente, hidratar a pele e tal, a gente tem uma nova preocupação aí, que é prevenir, né, os danos desses poluentes, porque a gente vive em grandes cidades, então o problema está aí, né? Isso, através da via do receptor de hidrocarbonetos, que eu vou falar um pouquinho para vocês, esses poluentes também podem dar processos de carcinogênese e levar ao desenvolvimento do câncer da pele, por exemplo. Tá? Então, tudo isso não vai impactar, talvez, na mortalidade, como os problemas cardiovasculares e respiratórios impactam, mas, com certeza, contribui para a redução de vida das pessoas, a sensação de bem-estar. Então, a gente pode e deve lançar mão mesmo para tentar prevenir e frear aí esses danos. Então, falando um pouquinho do mecanismo desses poluentes, né, desses danos, a gente tem principalmente os compostos orgânicos, os metais pesados e o ozônio, como eu falei para vocês, impactando a nossa pele. Então, eles vão promover alterações, primeiro na microbiota cutânea. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, podem usar o chat aqui para falar, se vocês vão falar em microbiota. Com certeza em microbiota sim, né? Mas em microbiota intestinal, mas já ouviram falar em microbiota cutânea, que, na verdade, né, explicando um pouquinho, é o conjunto de micro-organismos que colonizam a superfície da nossa pele, e a diversidade desses micro-organismos, né, é fundamental para a saúde da nossa pele. Então, os poluentes são capazes de atuar desregulando, desbalanceando esses micro-organismos. Ter a função barreira, então, a pele é um órgão impermeável, né? Permeabilidade seletiva, mas ele tem um papel de prevenir a perda de água para o ambiente, né, para a gente não ressecar, e também prevenir, impedir, né, a entrada de patógenos. Só que quando esses poluentes têm contato e alteram a função barreira da pele, ela fica mais porosa e mais suscetível tanto ao ressecamento, né, pela perda de água, quanto a infecções e suscetível a, né? Então, também desequilibra aí a função barreira. E a gente tem nas células viáveis, né, nos queratinócitos, nos fibroblastos, que estão um pouquinho mais abaixo da queratina da pele, a expressão de um receptor, né, intracelular, que se chama receptor de hidrocarbonetos. Ele é um alvo, tá, gente? É a fechadura que a gente chama na qual a chave, né, que são esses poluentes, se ligam para causar todos esses danos. E que danos são esses? Eles promovem estresse oxidativo, né, formação de espécies reativas de oxigênio, oxidação de lipoproteínas das nossas células. Uma resposta inflamatória, então, eles aumentam a produção de indinas, de prostaglandinas, e outras respostas, como, por exemplo, aumentar a expressão de metaloproteinases, que é uma classe de proteínas que degrada colágeno. Então, como assim o poluente faz aumentar a degradação do colágeno da sua pele? Então, é isso. Também não quero. Aí isso também corrobora, né, com a importância da gente prevenir esse. Que eu botei um outro marcador que é de pigmentação, né? Estimula o melanócito a produzir melanina. E, no detalhe, né, como que acontece isso dentro da nossa célula? É um mecanismo bem interessante. Então, o poluente, esse composto orgânico, ele está do lado de fora, ele atravessa a membrana celular, interage com esse receptor no citoplasma da célula, ele está lá, inativo. E uma vez que esse composto interage, torna ativo, vai então para o núcleo da célula e se liga no nosso DNA. E ali ele se liga a elementos responsivos, que vão levar, em última instância, à ativação de genes específicos. Por exemplo, de CYP1A, de COX-2, que vão ser os responsáveis, então, por aumentar esses processos oxidativos e inflamatórios. Não sei se está todo mundo acompanhando, qualquer dúvida vocês podem estar aí no chat. E aí, não só os poluentes, mas a rádio também é capaz de atuar nessa via desse receptor que eu falei para vocês. De que forma? Então, a gente tem um aminoácido na nossa pele, que é o triptofano, e com a incidência da radiação ultravioleta, principalmente B,
ele sofre uma reação levando à formação desse composto, composto indólico, né? Denominado aqui de FIX. E aí esse composto, assim como os poluentes, veneno, etc., ele também vai interagir com esse receptor no citoplasma, levar ativação para o núcleo da célula, aumentar COX, CIP, aumentar a formação de tumor, aumentar a inflamação, só reforçando que esse é um mecanismo, e a radiação também pode causar isso, induzir, né, a formação de um composto endógeno dessa maneira. Então, esse problema tem começado a ser abordado pelos autores da literatura como porque ele é resultado da sinergia entre a radiação ultravioleta e os poluentes sobre a pele, via receptor de hidrocarbonetos, que é o EHR. Dano no DNA, melanogênese, morte celular, né? Metabolismo de xenobióticos, remodelamento da matriz extracelular, então quebra do colágeno, perda de firmeza, como eu falei, problemas na imunidade, né, processos alérgicos, processos inflamatórios. Então, esses dois fatores, eles agem sinergicamente. Então, a gente está os dois, né, porque nós vivemos, em geral, em grandes cidades. Então, eles agem de uma maneira a potencializar esses que isoladamente ele já causaria. E aí, que tipo de mecanismo a gente tem para prevenir esses danos, né? Então, falando bem claramente, os filtros solares, agindo especificamente na prevenção do dano da radiação à nossa pele, a gente pode formar um filme antiadesão na superfície dessa pele, por quê? Se eu formar um filme antiadesão, impeço que a partícula entre em contato com a minha pele, penetre, chegue às células e tenha a sua atividade. Oxide e se ligue ao receptor de hidrocarbonetos. Então, formar um filme nessa superfície é uma estratégia. E a gente pode fazer isso através de redes poliméricas, como a gente tem a representação aqui. Então, é uma tecnologia de formulação, né? Já tem uma tecnologia patenteada, que é o TOP, da Solabia, que é um polissacarídeo aniônico, composto por ácido galacturônico, L-fucose e glicose, né? Várias repetições dessa cadeia, porque ele é um polímero, e forma esse filme. Então, como a gente tem muitas fontes, né, naturais de polissacarídeos e de polímeros, é uma possibilidade de a gente identificar um novo polímero, né? Um novo polissacarídeo que pode ser usado com essa função. Mas um ponto que eu levanto aqui isso também entra em conflito com a percepção do consumidor, do paciente. Para fazer realmente um filme protetor sobre a nossa pele, o que acontece? Vai fazer uma oclusão, a gente chama, né? Talvez o sensorial não fique tão agradável. E aí também não adianta a gente desenvolver um produto, uma tecnologia que é super interessante e previne realmente os danos se a pessoa não conseguir utilizar, de fato, porque não é sensorialmente agradável. Esse é um ponto para quando a gente desenvolve filmes anti-adesão para inclusão em formulações médicas. Compostos antioxidantes, que aí acho que todo mundo já está bem familiarizado, eles são ricos em elétrons, são capazes de doar elétrons para moléculas que estão instáveis, né, para o radical livre, prevenindo, então, que ele roube esses elétrons das nossas proteínas, dos nossos lipídios. E a principal fonte de antioxidantes que a gente tem são as fontes naturais, os vegetais, os polifenóis. Então, aqui, de novo, tem as plantas como fonte de ativos. E, por último, e o mais novo, a gente tem a modulação desse receptor HR, que eu falei para vocês. Então, aqui já tem alguns trabalhos falando sobre polifenóis como moduladores dessa via. O que eles fazem, né? O que eles fazem de diferente do poluente? Eles também atravessam a membrana da célula, se ligam a esse receptor, mas, diferentemente, eles não vão levar essa ação do receptor. Ele não vai para o núcleo e não leva ao aumento de óxido, CIP, que vão levar a processos inflamatórios. Então, ele previne esses polifenóis, na verdade, competindo com o poluente por esse alvo, por essa fechadura,
para não causar, né, não levar à ativação dessas vias que vão causar os danos, tá? Então, é um mecanismo competitivo. Então, aqui falando um pouquinho sobre esses em cosmetologia, a gente tem hoje a nanobiotecnologia, né, que incorporação de ativos em estruturas na escala nano, né, em nanopartículas, etc. A gente tem a neurocosmética, que é a influência que os cosméticos, o sensorial pode ter no nosso psicológico, né? Então, já tem alguns estudos que conseguem mensurar isso, quando a gente sente um cheiro, quando a gente tem um toque, qual é a sensação. Isso também é uma inovação dentro da cosmetologia. Tem os pré e os probióticos, falei para vocês. A microbiota da nossa pele, ela tem um papel para a saúde do nosso organismo, e quando está desequilibrado, assim como o nosso intestino, a gente precisa também reequilibrar. Então, o uso de ativos pré e probióticos nas formulações cosméticas já começou a acontecer, também é considerado um ponto inovador, né? Uma coisa nova. Proteção além do ultravioleta, então o sol, além de ter radiação UVB, UVA, UVA longo, tem visível, das eletrônicas que a gente discute hoje em dia, a gente tem o infravermelho, proteger além do UV. E aqui a gente tem 2 pontos que a gente está abordando aqui nessa palestra, que é a tecnologia anti-spam, também é uma tendência em cosmetologia. Hoje os cosméticos, né, que estão sendo patenteados, desenvolvidos, eles buscam por esses claims, né, atender essa chamada de ser antipoluição. E a gente tem, por outro lado, uma consumidora, um paciente que busca por produtos naturais. Eu não sei se vocês já... mas é uma tendência colocar no rótulo dos produtos contém parabenos, ou tem o ativo tal, que é do extrato da folha tal, e aí bota a foto daquele vegetal. O consumidor está se tornando mais consciente, né? E está buscando por produtos mais naturais, né? Verdes, orgânicos, e aí esses termos se confundem um pouco, mas quando a gente desenvolve, quando a gente, na verdade, pesquisa ativos naturais e vegetais para atender a ação antipoluição, a gente está tendo 2 tendências na área de cosméticos hoje. Então, aqui eu trouxe só para compartilhar um pouquinho essa matéria da Toilets, que fala um pouquinho sobre os produtos que já estão aí com essa proposta, né, de ser antipoluição. Então, a gente tem esse produto aí da Shiseido, que ele tem, né, eu fui buscar um pouquinho o que ele tem ali que justifica essa atividade de antipoluição. Então, ele tem extrato da maçã, né? A gente tem na matéria também esse produto da Underskin, que é um sérum antipoluição, que é composto por ácido ferúlico, ácido maslínico, nanoencapsulados. Então, aqui também tem aquela questão tecnológica, incluir na escala nano. A gente tem o Urbi, que é esse produto da Mantecorp, que é um sérum que contém resveratrol, ácido ferúlico, ácido cafeico. Então, já são utilizados, né, produtos naturais, compostos de origem natural. E tem esse produto também, que na verdade não tem compostos naturais, né, na verdade, mas tem antioxidantes, tem anti-inflamatórios também com essa proposta. Então, só para a gente ver assim, que também não é uma coisa restrita à unidade, ainda restrita à pesquisa. Já tem no mercado, e faz sentido, e está em linha com esses compostos naturais que a gente está discutindo aqui hoje. Então, quando a gente fala nos polifenóis, que são os compostos abordados, né, como antipoluição, eles podem ser subdivididos aqui para a gente... Todo mundo na mesma página, não sei se todo mundo trabalha com produto natural ou não, não é, por exemplo, mas eles podem ser subdivididos em ácidos fenólicos, estilbenos, flavonoides e as ligandas, sendo os flavonoides os mais estudados, acredito, e ainda tem subdivisões, né, estruturais, e são muito conhecidos pela sua atividade antioxidante e agora também pela via de modulação do AHR. Eu vou apresentar um pouquinho do que já tem na literatura, tá? Usando esses compostos naturais, mostrando prevenção de danos associados a poluentes, tá? Então, começando aí pelo resveratrol, tem esse trabalho de Revel e colaboradores que utilizou, né, na verdade,
competitivamente ao benzopireno, que é um dos poluentes que eu comentei com vocês, no dano pulmonar, tá? Na pulmonar do resveratrol, esse poluente. Então, eles mensuraram, né, a CIP, como eu falei, ela está aumentada quando exposta ao poluente, como a gente pode observar aqui, e quando a gente expõe, né, essas células ao poluente e ao polifenol ao mesmo tempo, ele consegue prevenir esse aumento na expressão de CIP e, assim, da resposta oxidativa que ela desencadeia, tá? Esse outro trabalho de Ramadaz e colaboradores analisou a actina e a epigalocatequina na indução do estresse oxidativo e de CIP em células vasculares, né? Eu não sei se eu esqueci de comentar. O receptor de hidrocarbonetos ele está presente em diversos tecidos, né? Não só na nossa pele. Então, a gente pode observar que ele está sendo usado como alvo também em outras patologias, né? E aí aqui eles fizeram um comparativo ao PCB, que é um outro poluente, né? Então, a gente pode observar que houve uma redução significativa quando há uma exposição conjunta, né, ao poluente e a fenol, tanto da epigalocatequina quanto da quercetina, né, mostrando esse mecanismo preventivo e competitivo. E redução da CIP, mostrando que não é só um mecanismo antioxidante direto, né, sobre a espécie reativa já formada. Ele também age via receptor de hidrocarbonetos, prevenindo o aumento de CIP, tá? Comparado ao poluente grandão. Então, também eram positivos aí a quercetina, que está presente principalmente na maçã, em diversos outros vegetais, na cebola, mas principalmente na maçã, e a epigalocatequina verde. Aqui, esse outro trabalho de Nakai e colaboradores investigou a curcumina e alguns derivados, né, que eles sintetizaram na expressão de enzimas via receptor de hidrocarbonetos. Então, a curcumina extraída da cúrcuma, né, raízes, já é usado como e mais recentemente tem se investigado seu potencial em diversos tratamentos, né, em diversas patologias, inclusive no tratamento do câncer. E aqui eles investigaram diversos marcadores. Eu destaquei aqui só o de CIP, que é o que a gente está, o marcador principal que a gente está avaliando, e comparado ao poluente, ao TCDD, a dioxina, né, que é essa estruturinha aqui que eu trouxe para vocês verem. Então, ele também foi capaz de diminuir o aumento de CIP, né, comparado ao poluente, tá? E exposto concomitantemente em doses crescentes. Quanto maior a dose de curcumina, na verdade, maior foi essa questão do aumento de CIP. Esse outro trabalho, na verdade, aqui eles já começaram a investigar... Não, aqui não, eles investigaram ainda um composto isolado, né, que foi essa biocanina A, mas tem o próximo trabalho que eu vou falar, eles investigaram o extrato. Mas aqui esse trabalho investigou esse composto da Trifolium pratense, que é uma isoflavona, comparado ao poluente 7,12-dimetilbenzoantraceno, estruturinha aqui, tá? Na mensuração, de novo, da via do HR, né, na prevenção de aumento de CIP. E aí mostrou que, em diferentes concentrações, foi capaz de prevenir o aumento induzido pelo poluente. Então, também teve um efeito protetor. Esse trabalho mais recente de colaboradores investigou o extrato, na verdade, da Witania somnífera, que são esses esteroides, na verdade, naturais, como o etanolide A, o itaferin A, tem outros, tá, gente? Mas eu trouxe em destaque esses dois, que foram os mais potentes, na interação deles com o receptor de hidrocarbonetos, no combate à doença de Parkinson. Então, vocês que já está sido o desenvolvimento, né, de Parkinson associado à poluição, e eles estavam investigando para essa via. Mas se o receptor, se o alvo é o mesmo para a pele, poderia ter um potencial para aplicação em também, né? Então, eles investigaram em sílico, que é um computador,
mostrando como que essa molécula interage com a proteína, né, com o HR, quais interações são importantes para ela estabilizar ali naquela interação. Comparado ao benzopireno, né, foi o poluente como marcador, e aí eles fizeram um teste em vivo usando zeolite. Não sei se vocês já ouviram falar também, mas é um peixinho. Surpreendentemente, ele é metabolicamente muito similar. Então, ele hoje é utilizado como modelo de estudos, preferencialmente até o uso de camundongos, né, de ratinhos, por ser menos custoso e menos sofrido também para o animal. E eles observaram que, expondo o extrato, agora a gente não tem um composto isolado, mas da Oitania somnífera, foi capaz de prevenir o aumento do TIP induzido pelo benzopireno, tá? De forma significativamente, quando exposto concomitantemente ao poluente. Tá em vivo, né? A gente está falando de um organismo complexo, então é um resultado interessante, assim, mais expressivo até. E falando um pouquinho agora do meu trabalho, né, de parte do meu projeto de doutorado, a gente sabe que os trabalhos da Oleo Europa, para quem não está familiarizado, né, com o nome das espécies, a oliveira, né, a árvore de azeitona, ela é rica, é um extrato rico em polifenóis. Então, a gente tem, por exemplo, a oleoropeína, que é o composto característico, né, dessa espécie, o hidroxitirosol, a pigenina, a luteolina. E o nosso grupo, né, o grupo ao qual eu pertenço aqui no UFRJ, já vem investigando a atividade desse extrato para uma ação fotoprotetora e antes, né, mostrando que ele tem um potencial fotoprotetor interessante, né, de incremento de FPS. E aí, a hipótese que a gente levantou foi, será que ele não poderia ter um mecanismo múltiplo para aplicação em cosméticos, já que ele tem um potencial fotoprotetor, já que esses compostos são sabidamente antioxidantes, será que eles também não agem através da via do HR, já que eles têm essa estrutura polifenólica e etc.? Então, é isso que eu estou investigando hoje, né? Parte do meu estudo. Eu utilizo o método in sílico, ou seja, operacionais. E aí a gente investigou esses 3 principais compostos da Oleo Europa, né? A oleoropeína, a pigenina e a luteolina, frente à interação com esse receptor. E aí, esse é o resultado que o programa dá para a gente, de docking, né, de interação ligante-receptor. E aí, a oleoropeína foi o que apresentou maior afinidade, melhor interação com esse receptor, seguido da quercetina, da luteolina, mostrando uma afinidade mais, uma interação melhor com o receptor do que os poluentes, como o benzopireno, que estão aqui embaixo. Ou seja, se eles tiverem que competir pela ligação a esse receptor, provavelmente eles vão ganhar e vão conseguir preventivamente esses danos, tá? Então, é essa a ideia que a gente tem aqui. Então, a gente sobrepôs, né, as melhores poses, que a gente chama desses ligantes, na cavidade do HR, do receptor, né, nossa célula, e viu que interagem de uma maneira bem similar. Eles se ligam numa mesma região da proteína, na mesma cavidade, de maneira similar. E aí que eu trouxe no detalhe quais as interações que a oleoropeína faz, né, com os resíduos dos aminoácidos e estabilizam mais ela e fazem ela ter essa maior afinidade. Né? Então, aqui as interações do tipo ligação de hidrogênio, tá? Que estão bem próximas e ajudam bem nessa estabilidade. Claro, por serem resultados computacionais, eles não são suficientes, né? A gente não pode afirmar esse extrato essencial para a modulação desse receptor se eu não testar num modelo celular, modelo em vivo, tá? Então, esses estudos ainda são necessários para confirmar. Mas, uma vez que se confirme, tem um super potencial para formulações cosméticas, por exemplo, fotoprotetores que tenham também uma ação antipoluição, né? Porque cada vez mais a gente busca por produtos multifuncionais em cosmetologia. E aqui eu queria levantar uma bola para vocês. Poxa, a gente está tão biodiversa, nossa flora é tão rica. A professora Raquel pode falar muito melhor do que eu, porque ela trabalha com diversas espécies da nossa flora, né? E será que a gente hoje explora a potencialidade dos ativos que a nossa flora pode fornecer? Eu acho que não, acho que ainda muito pouco.
né? A gente ainda está muitos anos-luz atrás de identificar todo o potencial, por exemplo, da Amazônia. E, além de ter essa habilidade ainda não explorada, a questão da sustentabilidade. Será que a gente está usando esses recursos da melhor maneira possível? Ou seja, eu identifiquei uma fonte de ativos, né, antipoluição natural. Explorar indiscriminadamente é uma estratégia sustentável? Não, né? Já que a sustentabilidade ela envolve um benefício econômico, social e ambiental. E aí, eu levanto a hipótese aqui da gente pensar na obtenção desses ativos naturais para uso antipoluição, para os médicos, em fontes sustentáveis, né? Então, existem uma série de indústrias de produções agrícolas nacionais, como a cana, o guaraná, o açaí, o café, que geram resíduos, né, subprodutos, assim como as folhas são um subproduto da produção do azeite, da azeitona. Então, a gente explorar isso e buscar nesses subprodutos, nessas fontes sustentáveis, em coisas que já seriam destacadas, a obtenção de ativos. Então, como insights na cana, já um grupo aqui da UFRJ já inclui, né, os compostos do extrato do sacarofensinário em formulações cosméticas, fotoprotetoras, e sabe que ela tem, por exemplo, né, como polifenóis, a vicinina 2, a suertizina. A gente já começou a investigar eles em sílico, em computador, né, para ver se tem interação com esse receptor. O café, então, esse grupo de Portugal falou um pouquinho sobre o potencial de aplicação cosmética desse Coffee Silver Skin, que é como esse produto, né, um resíduo da produção do café. E aí, eu trouxe aqui como exemplo o ácido clorogênico e o ácido cafeoilquínico, que estão presentes, né, nesse material. E a jabuticaba, e aqui a gente tem um trabalho, ainda está em pré-proof, mas bem interessante, também de um grupo de Portugal, o mesmo grupo da publicação anterior, sobre os resíduos da jabuticaba como fonte de compostos bioativos. Então, o pessoal lá de fora vem para cá, estuda nossos compostos e a gente ainda não está explorando isso, ainda não está olhando com esses olhos. Às vezes podem ser bem interessantes, como, por exemplo, esse extrato, eles mostraram, esses resíduos, eles contêm, né, altos níveis de delfinidina e de cianidina 3-oglicosídeo. Então, fica aí para a gente refletir sobre essas perspectivas futuras e possibilidades sustentáveis e naturais como fontes de ativo antipoluição, antioxidante, né? Produtos cosméticos multifuncionais. Queria agradecer muito o convite da professora Raquel, da Gnosia, da UFMG, da mestranda, da Isis, pelo convite. Está sendo muito legal falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho. E eu deixo meu contato aqui no LinkedIn, por e-mail, nas redes sociais, se vocês quiserem conversar melhor, tirar dúvida, estou à disposição. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Carolina, pela brilhante apresentação. Muito bacana o trabalho. Realmente inovador para a gente, né? Não, para mim também nós temos imensa potencialidade realmente, né? O Brasil aí com 6 biomas, né? A gente tem aí a Amazônia, Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, Pampas, né? Então, a Mata Atlântica, e 2 desses aí são hotspots, né? O número de endemismo é muito grande, o Cerrado e a Mata Atlântica, então a gente tem um grande potencial, mas a gente não, infelizmente, não tem tradição, né, de transformar os nossos recursos naturais em produtos, né? É verdade. Então é um desafio para a gente na academia, são muitos os trabalhos, né? Mas não há ainda investimento nessa área para botar para frente os nossos produtos e, infelizmente, a gente vê aí esse trabalho final que você apresentou aí, a jabuticaba, sendo publicada em Portugal.
Não é? Eu fiquei assim, quando eu assisti um seminário que eles falaram um pouquinho, né, sobre os trabalhos, eu falei, gente, por que que a gente não está fazendo isso? Por que que a gente está explorando isso, né? Um grupo muito interessante da universidade, de uma universidade, se eu não me engano, a Universidade que trabalha muito com essa questão dos subprodutos, né? Então, é fazer o contato entre a indústria, né? E às vezes até solucionar problemas para eles, porque muitos desses resíduos são problemas mesmo, né? Eles não podem simplesmente despejar esse material, né, no solo, às vezes atrapalha inclusive a produção da que estão cultivando, e aí a gente pode propor soluções, trabalhar esse resíduo e ainda obter dele fontes de ativos, assim, compostos que são economicamente rentáveis, né? Então, é um potencial incrível. Eu achei bem, assim, me fez refletir muito quando eu assisti a palestra sobre isso, e eu quis trazer um pouquinho para a nossa discussão por isso. É isso aí. As pessoas gostaram bastante, estou vendo aqui no chat, adoraram o trabalho, acharam incrível, estão te dando parabéns. Ô, gente, vocês podem fazer pergunta aqui para a Caroline, né? Nós vamos ficar agora esse tempinho restante aí para fazer discussões, né? Tirar dúvidas, trazer curiosidades. Eu tenho uma curiosidade. Normalmente, esses receptores de aril hidrocarboneto na pele, eles servem para quê? Então, ele tem uma função fisiológica, tá? Em organismo, não só na pele. Está relacionado com a imunidade, está relacionado com metabolismo de xenobióticos, então, contato com substâncias estranhas, né? A nossa célula, ele tem que disparar a resposta de CYP, para metabolizar esses compostos e eliminar. Mas quando ele é muito ativado, é que ele se torna patológico. Tem um papel, sim. Então, quando a gente fala nesses moduladores, até tem alguns resultados que mostram isso. Que, por exemplo, quando a gente expõe o extrato sem o poluente, ele não tem que reduzir a expressão de CYP. Ele tem que manter aquela expressão basal, porque tem uma função aquela enzima no nosso organismo, entende? Ele tem que prevenir o aumento induzido pelo poluente, mas ele não pode suprimir, reduzir a resposta do receptor, porque tem um papel fisiológico importante. Só quando ele está muito aumentado é que é um problema. Então, por isso que a gente chama até de modulação sobre essa via, porque é uma justificação, né, sobre essa resposta dos poluentes. Mas ele tem, sim, tem uma resposta importante ali quando está expresso em níveis normais. Tanto em queratinócito quanto em fibroblasto. Eu fiquei pensando se eles não seriam receptores na nossa pele mesmo, de defesa, né? Para realmente estar aí trabalhando a questão dos xenobióticos, incluindo xenobióticos aí a poluição, né? Eu achei. Não, eles têm esse papel, sim, de defesa, né? De alertar. Só que, às vezes, quando esse alerta é muito intenso, ainda mais para peles que já têm alguma outra predisposição, como pele atópica, pele acneica, isso leva a uma resposta muito severa, né? Então, a gente também que o nosso organismo liga esse alerta tão forte, tão severo. Mas ele tem um papel importante, sim, de defesa, de alertar para essa situação. E aí, tanto tem que ele vai ativar as vias da inflamação, né? Vai expressar determinadas proteínas, e aí você oferece como opção fenólicos, que são antioxidantes, né? Inclusive, eles têm de acordo com o estresse oxidativo do organismo, né? Eles têm papel fundamental para modular essa cascata aí de inflamação e não expressar determinadas citocinas que na verdade, elas são de defesa, mas se o estímulo, como você mesmo falou, foi excessivo, elas acabam atacando os nossos próprios tecidos.
E por isso que hoje a gente tem aí tanta doença degenerativa, né? Porque o Verdade. estresse é muito grande, é muita poluição, a gente come mal, dorme mal, né? A gente não tem uma vida tão saudável, né? Perto da Então, natureza. esse problema, essa associação, desculpa te cortar, professora, mas essa associação já é abordada, inclusive em alguns autores, na área de cosméticos, como expossoma. Não sei se o pessoal já ouviu falar esse termo, quem gosta de pesquisar ou de ler um pouquinho sobre essa área, tem sido abordado com esse nome, que é justamente essa associação de fatores. Expossoma. Expossoma. Posso escrever até aqui para a gente. Isso, exatamente. Já escreveram aqui. É a soma desses fatores como você está abordando. Má alimentação, distúrbios de sono, sedentarismo, os fatores exógenos que a gente está exposto, né? Então, radiação, poluição, outros componentes químicos de maneira geral. Então, tudo isso somado, aumentando o processo oxidativo, inflamação, doenças crônicas, né? Então, a gente vai desenvolvendo patologias cada vez mais cedo, como o Parkinson, por exemplo, e está associada a essa sinergia entre esses agressores. A gente não para pensar, e ainda é realmente algo muito novo. Interessante. Vamos aqui, tem a pergunta da Thay. Em relação ao uso de cosméticos fotoprotetores e o uso de extratos vegetais, é melhor utilizar um protetor físico ou químico, levando em consideração a interação dos componentes? Olha, tá, isso é polêmica, tá? Polêmica. Ainda não está descrito muito bem o que é melhor, né? Os protetores físicos, né? Dióxido de titânio, óxido de zinco, eles têm um mecanismo de bloqueio, então, para quem não entende direito, não conhece muito bem esse meio da fotoproteção, eles vão bloquear, né, impedir que a radiação atinja a pele, vai refletir. E o filtro químico, orgânico, que absorve essa radiação e transforma ela numa forma não agressiva à nossa pele. Existem prós e contras do uso de cada um deles. Foi mostrado, por exemplo, o potencial mutagênico de filtro físico, né, de filtro de dióxido de titânio, por exemplo, e de filtro químico também, né? A gente até tem um problema ambiental hoje com isso, que é o branqueamento de corais, não sei se vocês já ouviram falar, de resíduos de fatores que deixam na pele. Eles também podem ter uma ação de endócrino do nosso organismo, se a gente absorver eles através da pele, né, esses compostos químicos. Então, hoje, o que se faz nas instituições é uma associação entre eles. Então, se você olhar o rótulo do seu fotoprotetor hoje, ele deve ter dióxido de titânio e pelo menos uns 2 compostos químicos aí, o tilmetoxicinamato, alfbenzona, alguma coisa química, outro químico ele vai ter também. O que a gente pode, eu de verdade não sei na literatura se já acontece, se o extrato substituiria o uso de compostos, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente fosse usar só um filtro físico com o extrato ou só um filtro químico com o extrato e manteria esse FPS. Mas, em geral, o que se faz hoje é somar. Né? O extrato ele vem para somar, então ele incrementa o FPS, incrementa essas atividades, né, antioxidantes, anti-inflamatórias, ele não substitui, na verdade. Não sei se eu respondi a pergunta, mas a interação entre eles ainda não é muito estudada, assim, se eles poderiam formar compostos que podem ser tóxicos ou até mais benéficos, isso ainda não foi estudado na própria formulação, mas que eles agem em sinergia, né, potencializando a formulação, sim. Potencializando uma ação e, além disso, trazendo outras, né? Foi o que você falou dos cosméticos multifuncionais, né? Então, eles vão auxiliar nessa ação fotoprotetora aí e trazer atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, atividade cicatrizante, né? E essa classe que você trouxe,
os fenólicos principalmente, né? Aí a Thay continua. Você falou sobre o uso de um filme anti-adesão. Como e quais ou qual produto orgânico ou natural pode ser utilizado em um cosmético? Então, eu fiz uma pesquisa, isso faz parte da minha tese, né, de doutorado. Então, eu já venho pesquisando sobre o tema. Eu só encontrei até hoje o Polustop, já patenteado para esse uso. Eles falam que é uma produção biotecnológica, mas eu não sei se ele é uma fonte 100% natural, tá? Eu não sei, ainda não conheço uma espécie de extrato que já seja usado para a formação de filme anti-adesão em cosmético, tá? Mas potencial para isso, uma série de resinas, ceras, né, de origem vegetal, que são compostos, né, são substâncias poliméricas que podem formar essa rede. Mas, como eu falei, é um ponto muito crítico, porque a questão do sensorial do consumidor, do paciente, é muito relevante. Pensa, por exemplo, produtos que têm a formação de filme muito intensa, hidratantes muito durosos, sabe? Bem melequentos, tipo creme Nivea. A gente passa e fica tipo fica gosmentinha a superfície da pele. Realmente ele faz um filme, protege, mas é agradável a gente passar aquilo diariamente no rosto, nos braços, nas áreas expostas, no colo, né? Eu acho que ainda tem uma questão aí com o uso, porque também não adianta a gente desenvolver um produto super tecnológico, super legal nesse sentido, e não ser utilizável, as pessoas não se adaptarem ao uso, não aderirem ao uso. Então, a questão do filme anti-adesão é um problema nesse sentido, mas tem uma série de fontes naturais que poderiam fornecer ceras, né, polímeros nesse sentido. Mas eu não conheço nenhuma fonte que já seja explorada, já esteja sendo utilizada para essa finalidade de formação de filme. Mas, por outro lado, olha, eu não paro de falar, vou me empolgando. A textura anti-adesão seria ativo receptor de hidrocarboneto, não gera espécies reativas de oxigênio, não gera marcador inflamatório, não tem nada, né? É como se a gente limitasse lá no início, antes dele até atingir as células. Então, seria a estratégia mais interessante, né, se não fosse inconveniente estético, né, esse inconveniente de adesão do né, ao produto. Eu fiquei pensando aqui, né? Fiquei elucubrando aqui na minha cabeça. Vamos pensar que as plantas, elas estão aí ornamentando grandes cidades, né? As grandes vias. Vamos pensar aí no Rio de Janeiro, a Presidente Vargas. Aqui em Belo Horizonte a gente vai falar da Afonso Pena. Você vê essas grandes vias, aí no meio você vê um canteiro central assim, cheio de árvore, né? Coitada dessas arvorezinhas. E eu, na época do meu doutorado, eu trabalhei com uma planta, que é a Licânia tomentosa, que é o oiti, e o oiti é utilizada na ornamentação de grandes cidades, né? E ela é muito, muito rica em fenólicos, né? Então, as plantas, elas não têm como se proteger nem da poluição e nem também da radiação solar, do vento, né? E aí, a atuação delas nessa proteção é pela química, né? Então, elas vão aí biosintetizar compostos que as vão proteger, né? Então, eu fiquei pensando, quando você falou dessa questão aí de filmes de anti-adesão, eu fiquei falando uma roupa, né, rica em fenólico, né? Porque a planta, e justamente os fenólicos, eles são produzidos principalmente na primavera e verão, onde há... Desculpa, professora, voltei, minha internet caiu. Caiu? Ah, eu não tinha percebido. Eu pensei que você tinha tirado a apresentação. Ah, não caiu. Mas pode continuar. Não, aí eu estava falando que as plantas usam como proteção, e os fenólicos, principalmente,
né, que eles são mais produzidos primavera e verão, onde a incidência de radiação solar é maior, e eles estão principalmente em órgãos vegetais mais externos, né? Então, folha, fruto, o próprio caule do vegetal. Então, por exemplo, aí, barbatimão, rico em tanino, esse é um exemplo, né? Mas normalmente a gente tem folha. E aí, você falando desses filmes de antiadesão, eu fiquei pensando mesmo, roupas ricas em substâncias como essas, polímeros diferentes, fantásticos, para a gente se vestir. Não só botar em produtos cosméticos, não. É verdade. Na nossa roupa. Né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, é uma perspectiva maravilhosa. Aí eu ia te perguntar, você pesquisou esse polistop aí, mas você não teve contato, não, né? Eu queria saber do sensorial. De nenhum daqueles produtos que você apresentou, né? Não, na verdade, alguns daqueles eu já tive contato, né? Eles são produtos assim normais, né? Porque eles não têm essa questão do filme anti-adesão, eles têm os outros mecanismos, né? De antioxidante e modulação, mas o Polistop é uma curiosidade que eu tenho também, saber como que é o sensorial dele na pele, se ele tem realmente essa formação oclusiva ou não. Mas seria interessante. Tem até um ativo de um produto, né, da L'Oréal, que se chama Erlicium. Tem até um fotoprotetor que tem esse Antelis Erlicium. Ele é uma sílica aerada que forma também uma rede na superfície da pele e eles exploram, né, na verdade, o benefício de absorver oleosidade da pele, né, para ser um fotoprotetor para quem tem pele oleosa, mas ele também forma essa rede na superfície da pele e também evita a adesão de partículas. Então, também tem essa função, embora isso não seja tão explorado ainda hoje, né, com os consumidores. Mas, com certeza, quem conseguir identificar um polímero, né, uma substância, um composto que possa ser em cosméticos, em roupas, né, em formas de proteção contra a poluição, com certeza, faz todo sentido, né? E até em roupas a gente tem menos essa questão do sensorial, né? Que perpassa pelos cosméticos. Toque, né? A roupa não pode ser. Eu mesma não dou conta de usar jeans, porque eu acho o jeans, o tecido muito grosseiro. Eu gosto de coisa mais delicada. Principalmente. Sabe, eu também não gosto. Minha pele não gosta também. Não, principalmente porque eu também sou carioca, né? E aí é muito calor. Né? Quem que aguenta usar uma calçadinha no Rio de Janeiro? Não dá conta. E porque o sensorial fica ruim mesmo, né? Aí a Marina aqui, ó. O sensorial definitivamente é um fator super importante nesses produtos de uso diário. Criar rotina já é tão difícil, com sensorial desagradável, piorou. É verdade, faz todo sentido, né? E aí eu também me pergunto assim, se a gente já chegou a ser trabalhado, né? Fotoprotetores orais. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Já. Umas cápsulas para potencializar, para otimizar a fotoproteção utilizados de forma oral. Hoje eu não vi ainda, né, nada no sentido de uma prevenção de poluição através de suplemento oral. Então, é uma coisa nova que eu particularmente não vi na literatura ainda, mas se tratando desses compostos naturais, né, desses extratos, poderia ser feita uma suplementação ou incorporado em algum alimento, né? Até os alimentos que a gente consome no dia a dia. Teve alguém que colocou no chat que faz bolo de jabuticaba, eu fiquei interessada, inclusive, se quiser mandar para minha casa, estou aceitando um pedaço. Mas como que nossos hábitos alimentares ou, de repente, uma suplementação pode contribuir de forma preventiva, talvez, né, no futuro, para, por exemplo, pessoas que estão extremamente expostas, né? Então, vamos pensar, motorista de ônibus, né? Pessoa que trabalha diretamente em ambientes muito poluídos, onde essa poluição atmosférica ela é muito concentrada, né? Será que esses profissionais, essas pessoas não poderiam ter
um reforço, vamos dizer assim, no organismo, por meio de suplementação alimentar ou por meio alguma forma protetora, né, nesse sentido? Eu não sei. Seria uma opção também. Eu vou dar assim minha opinião, assim. Eu acho que assim são boas porque a maioria é antioxidante, então vai ajudar porque ultimamente a gente só anda em estresse oxidativo, né? Principalmente Verdade. nós estamos aí numa época de muita transformação, né? E principalmente uma transformação interior. Então, a gente está vivendo muitos conflitos aí, os radicais livres aumentam mais ainda. Então, você está bebendo, você está evitando os processos inflamatórios dentro do seu organismo. Agora, você está te protegendo contra a radiação solar, eu não sei. Não, o fotoprotetor oral é super polêmico também. Não tem uma comprovação muito significativa, né? Não substitui de maneira alguma o uso tópico, né? Mas no sentido de complementar, não sei se para poluição talvez dê um efeito melhor. Pois é, não está se abrindo um caminho aí muito interessante para renovação, inclusive da nossa vestimenta, porque eu só consigo, porque as plantas se vestem de fenólicos. As folhas, se vocês têm tem vários artigos científicos na literatura de LCMS, que é cromatografia líquida, acoplada à espectrometria de massa, e que eles mostram e quantificam, né, nas estruturas foliares a presença dos fenólicos. Então, os fenólicos é como se fosse uma capa para os vegetais. Esses artigos são muito bonitos, porque eles trazem a foto, né, a representação, e é como se fosse realmente uma capa. Então, a gente pensar mesmo nesses polímeros que recobrem a pele de alguma forma, né? Então, essa é uma inovação em roupa. Imagina, gente, roupa que te protege da radiação ultravioleta, da poluição. Eu acredito que nós estamos caminhando, sei lá, daqui a 100 anos, 200 anos, para um mundo mais consciente, não, e por isso menos poluentes. A gente não vai precisar da roupa para não poluir, mas talvez da roupa para não precisar lavar. Não precisar lavar, eu vou gastar menos água, vou gastar menos sabão, né? Capa, né? Vamos lembrar lá do homem da caverna. Olha o pensamento, o homem da caverna, ele precisou se proteger do frio e ele usava inicialmente, ó, ela caiu de novo. Caiu de novo entrou. Pensei que você tinha caído. Tá. Ele usava inicialmente o couro de pele que degradava, e aí ele começou a usar materiais vegetais para tornar esse couro mais resistente, né? Iniciou aí a tanagem natural do couro, né? Então a gente vai vendo toda a evolução, né? Então aí o homem começou a fazer a agricultura, aí começou a usar, aprender, né? A tecelagem, começou a usar os fios naturais, como a seda, o algodão, né? E hoje a gente já tem várias vestimentas com polímeros sintéticos, né? E aí é um mundo que se abre para esse tipo de associação. Verdade. Marina está falando no passar também, né? Verdade, facilita, né? Facilita. Então, Caroline, muito obrigada pela sua apresentação aí. Foi muito bacana, abriu muitas perspectivas. Eu particularmente gostei demais. Eu fui a mais perguntadeira, né? Sim, se interessa, né, pelo tema. Não, vocês fiquem à vontade, se depois vocês, nas discussões, levantarem alguma planta, será que já tem alguma coisa nesse sentido? Seria interessante, e quiserem acrescentar, fazer contato, eu estou aí disponível nas redes sociais, a gente vai se falando. Ótimo, muito, muito bacana, parabéns a você, a sua orientadora, Bianca, né, que botou esse projeto tão bacana aí para frente, tão inovador, né? Então, muito sucesso para vocês aí no trabalho, já estou torcendo aí, né? E quem sabe a gente vai entrosar mais aí.
Vamos com certeza, porque a gente trabalha com métodos comunais, né? E aí, tanto para compostos sintéticos quanto para naturais, mas vocês têm expertise, né, nessa parte de compostos naturais, de plantas, né, de extratos, então, e a gente tem nos métodos computacionais, então, se a gente fizer essa sinergia aí, como a radiação tem com a poluição, só que é uma sinergia benéfica. Já Acho que a gente começamos, né? pode colher frutos, com certeza, verdade. A Isis nem apareceu aqui, não falou, mas... Sim, eu tô aqui sim. Mas nem... Não, cadê você, o seu rostinho? Ah, tá aí. Né? Que a Isis, eu acho que foi a Thay que perguntou, né? De fotoprotetores, né? Falou da Soma, o projeto da Isis é em dermocosmética, então a gente está trabalhando aí num cosmético multifuncional aí, e vem coisa legal, né, Isis? Bem. Caroline agora tá, a gente está interagindo, vendo a parte computacional também, né, dos ativos, então vem muita coisa legal por aí, né? Então a gente tem que seguir adiante, né? Seguir essas tendências novas aí e somar também, trazer novas ideias, né? Hoje eu fiquei encantada com essa roupa aí fenólica. Muitas ideias inovadoras. Já que é um tema novo, né? Vamos criar essas possibilidades. Não, quando você falou filme anti-adesão, eu falei, gente do céu, é uma capa protetora. É uma capa. Então, exatamente isso. Mas para o rosto, né, Carol? A gente vê muito produto para o rosto com uma textura anti-poluição que é chamada, mas como a superfície do nosso corpo fica mais para fora, braços, de repente, mais para frente, produtos corporais também com ação anti-poluição seriam interessantes, ou então, no caso da roupa, no caso dos cabelos, que já tem, né, estudos com radiação UV, com danos no cabelo, a poluição, mesma coisa. Então, tem muita coisa para a gente explorar junto, tem muitas plantas para a gente estudar, tem também a parte de resíduos, né, que a gente estava bem encantada, eu com a Carol, ela me dando essa ideia e trazendo essa tona. Então, tem muita coisa ainda para a gente estudar, para a gente aprender juntas e compartilhar e gerar essa discussão. Verdade. Então, eu acho que é isso. Então, eu vou agradecer mais uma vez a Caroline. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter feito a nossa noite melhor, né? E a minha também. Nos inspirado aí a novas perspectivas. Muito obrigada a todos aqui que estiveram conosco, né? Que eu estou vendo aqui na minha tela, Fernanda, Matheus, Letícia, Bruna, Juliana, Eliane, Gustavo, Marina, Cristina, vou falando alguns que eu estou vendo aqui na minha tela, mas muito obrigada, Morgana, Miracia, Marisa, gente, muito obrigada, e a gente espera vocês no próximo GPix. Eu não sei a data de cabeça aí, mas é na quarta-feira do mês de novembro. Dá dia 25. Dá dia 25, então vocês fiquem atentas aí, tá? E aí, até a semana que vem. Tem gente que estava aqui, que já está no nosso curso, a gente vai se ver agora sexta-feira, mas até a próxima. Caroline, por favor, pode... Tá comigo, vou parar de